A Última Chamada vem trazendo hoje uma mensagem para você e a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças da incredulidade e da fé. Ali no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12, diz exatamente assim: Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada. Ele disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando. Assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Olha isso. Preste atenção. Olha o que Eli diz. Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Aos olhos de quem? Ao Deus de Israel. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Olha aqui a diferença. Ela toma aquela palavra que o sacerdote Eli deu para ela e ela toma essa palavra como verdade. Poxa, ele é o sacerdote do templo. Ele exerce essa função. No Antigo Testamento, Deus se manifestava através da vida do sacerdote. Através da vida do sacerdote é que Deus se manifestava. E o que ela entende? Quando o sacerdote dá aquela palavra para ela, ela entende que é o próprio Deus falando com ela. Mal Eli sabia que através da vida daquela mulher viria o sucessor de Eli. Ana vai ao templo, ora, Deus concede a ela, mas Eli não sabia que Ana tinha feito um voto com Deus. É forte. Eli não sabia, Eli, o sacerdote da época, não sabia que Ana tinha feito um voto com Deus. No voto de Ana, ela promete ao Senhor de entregar o filho dela para o Senhor, se Deus concedesse dela ficar grávida. E Deus concede, ela engravida de Samuel. Samuel vem ser o profeta da época e vem ocupar a cadeira de Eli. Aos 12 anos, Deus entra dentro do quarto de Samuel para falar com Samuel. Deus se manifestava no templo, mas ali Deus muda a ordem e entra dentro do quarto. Lá no quarto de Samuel, Deus chama Samuel 3 vezes. As 3 vezes que Deus chama Samuel, a primeira vez ele não entende, a segunda vez ele não entende, na terceira vez ele diz para ele: Olha, quando você ouvir essa voz te chamar, você diga, repita: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E então Samuel entende que é Deus que está falando com ele. Eli já tinha entendido, porque ele conhecia. Era sacerdote, um sacerdote desviado, mas ele conhecia. Até porque não existe ex-sacerdote, existe sacerdote desviado, como existe pastor desviado. Ele sempre vai ouvir a voz de Deus. O profeta, ele não fica surdo, ele fica cego, ele fica desorientado, mas surdo ele não fica, ele continua ouvindo. E ele sabe o que é a voz de Deus, ele entende. Então, quando nós vemos aqui que então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste, olha a diferença de alguém que tem fé e alguém incrédulo. O incrédulo, você dá uma palavra para ele e o semblante dele não muda. A atitude dele não muda, ele continua a mesma coisa. Continua exatamente a mesma coisa.
Ela recebe essa palavra como verdade e ela segue o seu caminho, ela come alguma coisa, o seu semblante já não é triste. Em outras palavras, ela acreditou, ela teve fé, ela tomou como verdade aquelas palavras. E isso fez toda a diferença na vida de Ana. Isso fez toda a diferença. A fé dela fez germinar algo nela. Ali Deus se lembra dela, porque Deus ele se move por fé. Deus ele não se move de ver alguém bajulando ele. Deus não se move por ver alguém somente entristecido. Deus não se move por ver alguém somente angustiado. Não, Deus se move por fé. O que chama a atenção de Deus é a fé. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, move-te daqui para lá, e ele obedecerá, ele vai se mover. A fé é o que move as coisas. A fé é o que realiza. É pela fé que construímos, é pela fé que andamos, é pela fé que alcançamos. E o porquê é tão difícil ter fé? Porque somos frustrados. Somos decepcionados, pessoas nos decepcionaram. E essas pessoas que nos decepcionaram deixaram em nós marcas na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. E nós carregamos essa frustração, e essa frustração faz com que a gente não acredite ou não receba aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus tem coisas grandes, Deus quer mudar o rumo da nossa história, porque aqui você vê uma mulher que é estéril. E ser estéril no tempo de Ana era mais ou menos assim, ser amaldiçoada, rejeitada por Deus. Quando Ana engravida, a vida dela muda, o curso da história dela muda. Aí ela não é mais vista como amaldiçoada, como rejeitada, como aquela que ninguém lembra, aquela que foi desprezada por Deus, que nem Deus visita, nem Deus olha para ela. Uma mulher estéril na época de Ana era algo assim, muito terrível. Porque os filhos é que aumentavam a fazenda, os filhos é que aumentavam a riqueza, os filhos é que diziam se aquela família era forte. Porque esses filhos iam para a batalha, esses filhos guerreavam, esses filhos defendiam a cidade, o povo, o pueblo, o bairro, a vila, a aldeia. Você está me entendendo? Você consegue me entender? Então, não ter filho era não ter nada disso. Não ter filho era não ter poder, era não ter comida, era não ter fartura. Não ter filho era andar em miséria. Não ter filho era uma sentença de ser miserável, porque o filho é que trabalhava, o filho ia para o campo, o filho trabalhava com o gado, o filho cultivava, e isso enriquecia, porque pela fazenda é que se enriquecia, pelo boi, pela cabra, pela jumenta, pela lavoura, pelo campo, pela agricultura, é que eles iam enriquecendo, trocavam coisas. Era essa a moeda da época. Cultivavam lagares, faziam azeite, cultivavam olivais, enfim, era esse o sistema da época. E não ter filho era ser miserável, não ter filho era ser amaldiçoado, não ter filho era não ter futuro. Por isso que quando o homem casava e a mulher era estéril, ele casava com outra mulher. Ele tinha o direito de ter mais mulheres? Sim, ele tinha. Pela lei de Israel, você poderia ter 2 ou mais, só não poderia casar com 2 irmãs, porque senão causaria rivalidade. Mas aqui, Eucana casa com quem? Com Ana. Ana é estéril. O que ele faz? Casa com Penina, que lhe dá filhos. Mas não vamos entrar nisso, na rivalidade de Ana e Penina, que é uma longa história. É tema para outra mensagem. Mas eu quero pensar que quando ela reage pela fé, toma aquela palavra para ela, o semblante dela muda, germina dentro dela uma semente.
Quando nós acreditamos, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, quando nós acreditamos que é possível viver o propósito de Deus, que é possível realizar coisas grandes com Deus, estamos o quê? Andando por fé, crendo. Nós somos cristãos e aguardamos pela fé uma promessa que Jesus voltaria. E ele vai voltar. Cremos no arrebatamento. A nossa salvação é pela fé. Ó Senhor, fazemos a nossa confissão de fé, sim, cremos em Jesus Cristo. Cremos na ressurreição dos mortos. Cremos que ele voltará. Tudo é por fé e por meio da fé. Se você não tiver fé, as coisas não vão acontecer. Não haverá frutos, nem no seu ministério, nem na sua vida. A sua vida vai ficar infrutífera. Se você não tiver fé, as coisas não vão mudar de situação. Elas vão permanecer exatamente como elas estão. Porque é a fé que faz germinar. É a fé. Então que você possa tomar essa palavra para você. Da mesma maneira que Ana vai ao templo, ela não olha para a situação de Eli, porque Eli estava tão desviado de Deus que ele confunde uma mulher que está orando com uma mulher que está bêbada. Ele não sabe a diferença entre uma mulher que está orando e derramando seu coração perante Deus de uma mulher que está bêbada. Olha em que situação estava Eli. Mas ela não olha para a situação de Eli, ela olha para aquela palavra que saiu da boca de Eli. E ela toma aquela palavra para ela. Tomando aquela palavra para ela, ela coloca em prática. O seu semblante não é mais triste, ela vai e come alguma coisa, porque ela não queria nem comer. Nem comer ela queria. Andava angustiada, andava depressiva, andava cansada, exaustiva. Mas ali Deus muda a situação dela. Quando ela recebe aquela palavra, o semblante dela muda. Que hoje, em nome de Jesus Cristo, o seu semblante possa mudar. Porque Deus vai mudar o rumo da tua história. Deus vai mudar o curso dessa situação. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Toma posse dessa palavra. Como Ana tomou posse da palavra que saiu da boca do Eli. Deus vai mudar o curso da tua história. Deus vai escrever uma nova história para você. Querido, eu saí de dentro de um terreiro de candomblé. Fiquei 15 anos servindo a demônios. O Senhor me deu uma palavra que eu não iria mais tomar remédio. Eu tinha mais de 15 convulsões por dia. Fiquei 21 dias internada no hospital, passando muito mal. Estava já num estado bem vegetativo, assim. Não andava, não falava, porque a convulsão não deixava. Abaixo de medicamento, anticonvulsivos fortíssimos. E ali eu vivia aquela vida vegetativa. Quando eu saio do hospital, a minha irmã me convida para ir num culto. Eu vou. Naquele culto, mais 2 cultos. Ao total foram 3. Eu aceito Jesus. Dou o nome para o batismo. 20 dias depois ia ter batismo, eu me batizei. No primeiro batismo que ia ter, eu entrei. Quando eu estava na fila do batismo, os demônios tentam me pegar ali. Eu convulsiono, desmaio, começo a espumar pela boca, passo muito mal. Olho para a pastora e para o pastor e digo, acho que não vai dar para mim ser crente. O diabo não me larga. E eles me deram uma palavra. Eles me disseram assim, para Jesus não foi fácil. E ninguém disse que seria fácil. Para Jesus também foi difícil. Mas você vai vencer. Entra na água. Se batiza. Toma a decisão. Porque o Senhor vai junto com você e você vai vencer. Eu entro na água. Quando eu entro na água, eu sou batizada com o Espírito Santo. Eu saio da água falando em línguas. Olha a diferença de quem está antes da água e depois da água. Olha a diferença de alguém que toma a decisão pela fé. 1 minuto depois eu estava caída no chão, convulsionando em uma crise forte de convulsão, passando mal. Eu me recobro, eu volto a si. Os pastores começam a orar em cima de mim, eu me recobro.
eu decido, entro na água, me batizo, saio da água falando em línguas, saio da água em mistério com Deus. A fé, ela muda o curso da tua história. Uma palavra de fé, ela tem o poder de germinar algo dentro de você, e esse algo é vida, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quando você recebe Jesus Cristo na sua vida, essa palavra, ela começa a germinar e ela começa a dar fruto. Ali começou a minha caminhada com Deus. Naquele mesmo dia, Deus usou uma profeta que me entregou uma profecia. Disse que eu iria para muitos lugares, que eu estaria em muitos países. E eu tomei aquela profecia para a minha vida. Deixei ela guardada dentro do meu coração. A palavra, ela se cumpre. Não importa quanto tempo demore, mas ela se cumpre, porque Deus é fiel. Deus é fiel, Ele não muda, Ele é imutável. Ele não muda. A palavra, ela se cumpre. Então você que está caminhando com Jesus, você que está iniciando a sua caminhada com Jesus, ou você que já tem caminhado com Ele há tempo, volte ao primeiro amor. Volte a ter fé. Mantenha viva a chama dentro de você. Não deixe a chama da fé se apagar. A Bíblia diz assim, quando o Filho do Homem, que é Jesus, vier à terra, achará fé. A salvação é pela fé. Não perca a sua salvação sendo incrédulo. Muitas vezes a pessoa deixa de crer e nem percebe que deixou de crer. É nas atitudes que a gente vê que é uma pessoa, quem é uma pessoa de fé e quem é uma pessoa que não tem fé. Quando você recebe uma palavra, a tua atitude é diferente. Você se anima, você fica alegre, porque você crê que aquela palavra que Deus falou, Ele vai cumprir. Então que você recobre o seu ânimo, que você receba alegria e tenha total entendimento que aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, Ele vai cumprir completamente. Como cumpriu na minha, Ele vai cumprir na sua. Eu sou uma pessoa totalmente liberta. Há 7 anos estamos caminhando com o Senhor Jesus. Eu sou a pastora Geise Borges, da cidade de Chapecó, do estado de Santa Catarina, comunidade A Última Chamada. E junto com você, trilhamos esse caminho, que é o caminho de Jesus Cristo, rumo ao céu, rumo à nova Jerusalém, que nos espera e nos aguarda. Eu espero você, até um próximo vídeo aqui no canal. Nos acompanhe, nos siga nas redes sociais, grupo no Facebook, A Última Chamada. Temos também o nosso grupo no WhatsApp, faça parte. Todos os dias postamos lá uma mensagem, pão fresquinho que desce do céu. Temos também a nossa página, A Última Chamada, onde ali nós realizamos debates incríveis com pastores convidados. Todo debate nós convidamos um pastor de um ministério diferente que vem somar conosco. O debate acontece segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, ali na página Última Chamada. E eu espero por você.